da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diante do questionamento de Alcione, se Carlos acreditava na afirmativa de muitos teólogos de que Deus cria as almas no ato mesmo do nascimento do corpo, Carlos Clenagnan pareceu meditar longamente e retrucou: não ignoro que muitos vultos da Igreja antiga desautorizam essa opinião. Apesar das torvas cruezas do Santo Ofício, acentuou de olhos brilhantes a filha de Cirilo, prefiro acompanhar a corrente dos velhos pensadores, que admitiam a multiplicidade das existências. É impossível, Carlos, que estejamos na Terra pela primeira vez. Os livros do Padre Damiano fizeram-me sentir essa consoladora verdade. Há quanto tempo teremos enfunado as velas do barco de nossa vida em procura do amor paternal de Deus? Quantas vezes teremos naufragado em nossas intenções mais santas? Quantas vezes teremos conduzido a embarcação às penêdias negras do crime? Há mais de 5 anos procuro avidamente os indícios dessa lei poderosa que nos equilibra os destinos. Por vezes, engolfo-me na leitura dos grandiosos pensamentos de quantos já perlustraram os nossos caminhos. Esses mensageiros da sabedoria e da paz não teriam sido portadores de mensagens vãs. E acima deles temos a palavra do Cristo nos Evangelhos, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. Padre Carlos estava muito admirado como alguém que retornasse velhas ideias abandonadas há muito tempo. Mas, reconhecendo o efeito de suas asserções confortadoras, a filha de Madalena prosseguiu com serenidade. Neste mundo, não será possível acordar para os elevados domínios do conhecimento sem nos voltarmos com atenção para o problema da dor. Desde cedo, habituei-me a rebuscar comparações, porque o leproso ao lado dos de rosto brilhante, porque se confundem na mesma rua os felizes e os desventurados, seria justiça ministrar o pão a alguns e a pedras a muitos? No quadro da teologia atual, o Criador seria quase cruel, mas é tão grande a misericórdia divina que o Pai permite aos filhos a anunciação dos mais loucos raciocínios, até que se compenetrem da grandeza acolhedora do seu amor desvelado. Naturalmente, Carlos, somos espíritos integrados à enorme caravana da humanidade. Teremos falido inúmeras vezes, fugindo aos desígnios do Senhor para atender aos nossos caprichos misérrimos. No entanto, a providência nos acolhe de novo na escola terrestre, dando-nos um corpo diferente e renovando-nos a oportunidade sacrossanta. O jovem sacerdote tinha a impressão de ouvir um anjo a esclarecer a essência dos mistérios divinos. De fato, murmurou comovido, são ideias que aliviam a alma e nobilitam a vida. Quem poderá afirmar que o voto de tua mãe não signifique apenas uma contribuição para que se cumpram os desígnios de Jesus? Questionou Alcione. É inegável que nossos corações se preparam para suportar as dores ríspidas da separação, achando-nos tão perto um do outro nas estradas da vida. Entretanto, estou certa de que nossas lágrimas hão de ser recebidas no céu, enriquecendo o nosso patrimônio espiritual no futuro. O mostrador do destino marcará a hora de unirmos nossas mãos para sempre. O roteiro doloroso nos descortinará à luz do noivado eterno, mas até lá, importa, saibamos, retribuir a bondade de Deus com testemunhos de trabalho, abençoando os sacrifícios. Nesse momento, de coração aliviado pela claridade dos ensinamentos, Carlos tomou-lhe a mão entre as dele, tocando-a no fundo da alma, mas, vendo-a retrair num movimento instintivo, não ocultou sua mágoa murmurando: Alcione, reconhecemos que essa nossa afeição é tramada em sentimentos puros. Sei que minha condição sacerdotal acarreta responsabilidades pesadíssimas. Não ignoro que, não só pelo meu título como pela minha idade, era a mim que caberia antes que a ti exemplificar,
mas perdoa. O padre é também homem, carregado de fraquezas. Agora que sei corresponderes aos meus mais íntimos sentimentos, sinto que um fogo abrasador me devasta o espírito abatido. Quero deter o pensamento nas esperanças infinitas que me deixaste entrever. Quero ampliar meus ideais aqui na terra e anseio por fixar os impulsos da alma na comunhão com Jesus. No entanto, o complexo das tendências, os desejos insatisfeitos me suscitam maiores inquietações. O amor não é apenas um sol que ilumina, é também vulcão que devasta. Releva-me os impulsos impensados. Ensina-me, corrige-me. Julgas que nossos sentimentos traduzam um pecado aos olhos de Deus? Não o creio, respondeu carinhosa. O amor é lei universal, que une o Criador ao infinito de suas obras. Jesus passou pela terra, amando sempre. Todas as nobres almas, vindas ao mundo, não deram testemunhos diferentes. No entanto, Carlos, seria um crime forçar a satisfação do nosso ideal na terra. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas conscientes de que nunca encontraremos os júbilos da união sem a argamassa do sacrifício. Tudo isso, acrescentou o rapaz com tristeza, porque a igreja nos acorrenta a compromissos absurdos. Como doutrinar a família se não a possuímos? Não te deixes emaranhar em raciocínios revolucionários, disse Alcione. No futuro, naturalmente, o ministro do Evangelho, no catolicismo, a exemplo do que já sucede com a Reforma, participará das alegrias doces de um lar. Mas, por enquanto, Jesus não considerou conveniente a supressão dessa escola de asceticismo, que a Igreja Romana nos aponta. Se erramos tantas vezes em nossos místeres mínimos, de ordem material, quantos crimes chegaríamos a cometer se invadíssemos o terreno da fé, onde o Mestre é o mesmo para todos? A preocupação de consertar será talvez louvável, mas um cérebro desesperado, ao lado de muitos outros que se acomodam a essa situação, por necessidade da experiência, personifica a rebeldia criminosa. Não será melhor adotar a obediência ativa e operante, como o Cristo? O hábito sacerdotal pode ser, no conceito de nós ambos, em razão de nossos sofrimentos atuais, um instrumento de opressão e desventura. Mas para quantas almas ele tem sido um refúgio de paz entre os infortúnios da vida? Muitos o desonram pelos abusos em nome de Deus, mas quantos o glorificaram na renúncia e na abnegação santificante? Os missionários generosos salvam os maus padres, como os justos os salvam os injustos. O amor, Carlos, é a luz do caminho, mas o egoísmo traz a cegueira. É indispensável guardar o coração contra o seu assédio. Quando enxergávamos apenas as nossas conveniências, tornamo-nos cegos desventurados. Vejamos as vantagens de outros e a vida nos encherá de suas divinas compensações. Além do mais, o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo com um trabalho sadio e com obediência a Deus, para que o amanhã seja o presente glorificado. Ninguém deverá aguardar a claridade no porvir se compraz em repouso nas trevas durante o dia que passa. O sacerdote bebia-lhe as palavras profundamente enternecido. Nunca ouvira apreciações tão justas relativamente ao sacerdócio. No seminário, os preceptores eram pródigos de atitudes enfáticas e protocolares, enquanto os alunos permaneciam indecisos ou revoltados. Para uns, a igreja não passava de instituição humana, ao passo que para outros representava um cárcere do qual era necessário fugir por meio de criminosas acomodações. Alcione, na sua inspiração sublime, não pudera cicatrizar-lhe de todo a chaga espiritual, mas engrandecera a seus olhos a tarefa apostólica, fazendo-lhe sentir a grandeza de suas responsabilidades no caminho para Deus. Todavia, no mais recôndito da alma, ficara-lhe a ele um pensamento amarguroso. No fundo era o egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada. As observações sábias da jovem pareceram-lhe desinteresse sentimental. Ela não experimentaria, talvez, a mesma afeição ardente que o excruciava. Suas ideias gerais revelavam um enorme desprendimento do mundo. Carlos Clenagna, na sua condição de homem,
chegava quase a ter ciúmes daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento. Dominado por conjecturas tais, obtemperou: tuas concepções são nobres e elevadas, mas a mim as características sentimentais se apresentam de outra forma. Compreendo a sublimidade do idealismo da Igreja, tal como o expões, mas nunca poderei perdoar a iniquidade do destino, privando-me de um lar e do sorriso das criancinhas. O ideal da paternidade sempre me perseguiu qual tremenda obsessão. Com o teu desprendimento sublime, talvez não possas compreender essa tortura espiritual. Enganas-te, disse Alcione. Teus ideais são os meus. Esperei teu olhar, tuas mãos, teu verbo, teus pensamentos em todos os lugares por onde passei, desde a hora em que despertei para o sentimento. Muitos homens passaram, em alguns encontrei as possibilidades de uma paternal afeição, noutros apenas liames fraternais. Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoavam minha alma. Eu pedia ao sol que me desse seus raios ardentes, como rogava às estrelas uma gota de sua formosura para tecer a rede de alegrias, de modo a solenizar tua presença quando chegasses. Palpitavas em meu espírito com a primeira melodia saída de minhas mãos, quando tive a impressão de tocar ao compasso do teu carinho. Mas logo que nos encontramos, compreendi que meus primeiros ideais deveriam ser renovados. Meus desejos evolaram-se em silêncio, porque Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. De que me valeria recalcitrar, provocando nossa própria ruína? Reconheci-te no primeiro olhar. Não me enganaria nunca. A alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece. Apesar disso, Carlos, senti que meus lábios se calavam sob a pressão de fortes arganéis. As condições em que nos encontramos eram como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Compreendes agora?